O meu histórico de abuso sexual, que eu me lembre, teve alguns relatos que eu não lembro com detalhes antes dos 6 anos de idade. Mas realmente o ato em si aconteceu em torno de 6 anos. E era pessoa da família. E eu me lembro que a pessoa me agradou, me deu balas doces, eu era muito pequeno, muito inocente, me levou para um quarto e começou realmente o abuso. E nesse momento meu pai bateu a porta e surpreendeu o agressor, né, o abusador, e bateu muito nele e eu saí correndo, escondi atrás de uma porta. E eu só me lembro que depois meu pai me pegou pelas mãos, mas eu não lembro de mais nada do que aconteceu. Os abusadores de menor, de crianças, eles costumam se aproximar de pontos em que eles percebem algum tipo de vulnerabilidade. E a igreja é um local de acolhimento, é um local em que todos estão convidados a participar. E a gente treina a equipe da igreja a ficar atento, principalmente as pessoas voluntárias. A Igreja Adventista, não de hoje, já tem uma preocupação muito grande com esse tipo de situação que vem acontecendo e ela vem crescendo a cada dia mais. A divisão sul-americana da Igreja Adventista Sétimo Dia já fez votos orientando como lidar tanto com o agressor como com o agredido. É muito importante nós estarmos atentos aos sinais que podem dar indicação de que a criança está sofrendo algum abuso. Quando há uma mudança repentina dessa criança, ela se torna mais agressiva, mais retraída, mais na dela, não quer muito envolvimento com os amigos, aquilo que ela gostava de fazer ela começa a evitar, mais triste, sempre ansiosa, dificuldade de dormir, ou muitas vezes tem pesadelos, você percebe que ir para o quarto tem uma dificuldade, tem uma resistência, ao mesmo tempo mudanças a respeito também ali até da higiene, você percebe que aquela criança está sempre suja, ou com as mesmas roupas, ou com uma conversa inadequada na área sexual, também sempre com infecções, problemas genitais, hematomas, lesões no corpo que ela não consegue explicar, cortes, queimaduras, coisas que realmente você percebe que tem ali algo que é a mais, que você realmente precisa investigar junto com aquela criança. Depois de um certo tempo, eu descobri que a minha mãe, de certa forma, ela sabia da situação que ocorria dentro de casa. E talvez por dificuldade dela, por ignorância também, por não ter como agir, ela aceitou a situação e encobriu. Isso pode estar dentro da escola, isso pode estar dentro da igreja, pode estar no ambiente de trabalho e principalmente no ambiente familiar. Eles se aproximam dos pontos vulneráveis, pais negligentes, pais que largam crianças para a escola cuidar, para a escola educar, largam ou para a igreja cuidar, ou deixa ir tranquilo para casa, sem ficar atento, sem perceber detalhes. Quem abusa de uma criança geralmente conhece muito bem a criança, porque a criança vai dar abertura, geralmente o estranho ela vai desconfiar, mas uma pessoa com quem ela convive e que a família confia, geralmente padrão que a criança também vai confiar, ela vai, por referência ao que o adulto que cuida dela tem em relação àquela pessoa, ela também vai ter, vai refletir nela. Então, um pai, um avô, um amigo, um namorado da mãe, um padrasto, pode ser um abusador e a gente não sabe. Então, é necessário que todos que cuidam da criança que fiquem atentos. Todo abusador, ele causa um impacto de medo de que aquela criança ela nunca vai ser o quê? Realmente validada dentro do que ela está sofrendo. Crianças que não foram atendidas de forma apropriada dentro desse sofrimento, ou acolhidas ou validadas, elas tendem realmente a perder o sentido de vida. Outras podem, não que necessariamente, isso também tem uma questão neurológica, elas podem repetir o comportamento como uma forma de comunicar o que aconteceu com elas. O abuso, ele afeta, em todos os aspectos, ele vai ter uma cicatriz de curto, médio e longo prazo. Existem repercussões psicológicas, físicas, sexuais, sociais, do trabalho, repercussões relacionadas à cognição e até repercussões espirituais. Dentre as psicológicas, as mais destacadas é a diminuição da autoestima, uma depressão, um transtorno do estresse pós-traumático,
insônia, ou transtornos do sono em geral, transtornos da personalidade, autolesão, a pessoa começa a se machucar, comportamentos suicidas e transtornos psicóticos. Dentre as repercussões físicas, ocorrem somatizações, né? Onde a mente começa a afetar o corpo, manifestado através de cefaleia, dor de cabeça tensional, enxaqueca com ou sem aura. Uma síndrome metabólica também pode ser desencadeada com compulsões alimentares, doenças cardiovasculares e diabetes. A restauração para casos de crianças que passaram, né, por abuso, violência, também adolescentes, é um desafio, porque não é igual para todos. Existe já hoje, né, na ciência, muitos estudos que mostram que essas crianças elas reagem de forma diferente. Como que a gente pode entender isso? Está muito vinculado ao afeto que essas crianças tiveram desde a gestação, também aos primeiros anos de vida, principalmente no relacionamento com sua mãe. E aconteceram episódios assim que me deixaram muito triste, porque depois dessa época meu pai descobriu, ele começou a me desprezar muito, a me tratar com muita frieza, a dizer que não gostava de mim e que eu parecia um homem que era para eu ter nascido homem. E isso mexeu muito com a minha estrutura, com a minha feminilidade também, né? E foi difícil porque depois eu fui crescendo e amigos do meu pai também começaram a me bulinar, a mexer comigo. Existem também as repercussões sexuais. As mais conhecidas é a gravidez na infância e adolescência, que é algo completamente indesejado nesse período. Ocorre também as infecções sexualmente transmissíveis, diversas, com inúmeras consequências. A identidade de gênero, uma alteração nessa identidade, uma aversão ou repugnância à pessoa do mesmo sexo, ou então a predileção sexual por pessoas do mesmo sexo, ambiguidade sexual, hipo ou hipersexualização e promiscuidade. Então, a igreja tem combatido esse tipo de situação e tem divulgado informações. A melhor forma é conscientizar as pessoas. Por exemplo, existe o Disque 100 no Brasil, que você pode fazer uma ligação anônima. A gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente menciona lá que todos têm o dever. Não é só o dever do pai, da mãe, da família, é o dever da sociedade, é o dever do Estado. Todos têm o dever de, se pelo menos tiver uma suspeita, você tem que levar para os órgãos competentes. E a criança não é qualquer coisa. Um problema que ela enfrenta na infância, ela vai levar para o resto da vida. E um benefício que ela recebe na infância, ela também recebe para o resto da vida aquele benefício. Então é muito importante a gente gastar um pouquinho, investir um pouquinho mais na criança, porque isso vai dar resultado. Como a maioria dos casos acontece dentro das nossas casas, então é mais desafiador a gente realmente se comprometer com essa prevenção e com esse cuidado, se caso já está acontecendo. A criança ela tem o direito de ser cuidada, protegida e acompanhada. Então nós temos esse dever, como cidadão, como pais, como educadores, como pessoas que cuidam de crianças, de estarmos sim ali à disposição para que essas crianças consigam perceber o quanto elas são valiosas nas atitudes, como elas estão sendo cuidadas através do nosso olhar. Olhando para algumas crianças que passam pelo abuso e você olha e fala assim, nossa, ela reagiu melhor do que outras. Ela está vinculada ao afeto. E o afeto, ele é tão importante que é o cuidado mesmo. Ele é importante por quê? Porque ele vai auxiliar tanto na reconstrução desse cérebro, que ele está em construção e ele foi ali, de certa forma, danificado, o que a gente chama de neuroplasticidade. Esse cuidado, essa segurança, esse envolvimento vai auxiliar também na socialização, que é perdida, porque os valores são perdidos. A criança, quando ela é abusada, e o adolescente, ela não é só a saúde mental, é o físico, é o todo, é o espiritual. A criança, ela olha para a vida espiritual dela diferente, ela está construindo. Então ela tem um Jesus. Onde é que estava esse Jesus quando tudo isso aconteceu comigo? Então ela está em desenvolvimento, aprendendo as coisas ainda, né, do concreto para o abstrato.
eu consegui superar com a ajuda de Deus e eu escolhi não ficar pensando naquilo que me fizeram, mas sim eu escolhi o que eu ia fazer com aquilo que me fizeram. E eu deixei tomar rumo na minha vida, me apegar a Deus. Eu escolhi ser feliz, escolhi ser uma pessoa do bem. E cada vez me envolvendo mais na religião também me fortaleceu muito. Deus foi o meu único refúgio, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não adianta só pedir para Deus e cruzar os braços. Temos que cuidar das nossas crianças, da nossa família.